Vamos lá. Eu vou tentar ser um pouquinho mais geral, porque quando a gente fala em renda fixa, né, é o histórico do Brasil. O próprio falar de renda fixa remonta, no passado, o prazo fixo, que era a única aplicação que você tinha. Você tinha título público ou o CDB ou RDB do banco. Isso daí veio evoluindo por muito tempo. Você tinha só o Tesouro, né, como grande tomador, os bancos também concorrendo, e você não tinha muita emissão de crédito privado para o público. Isso vai começar a acontecer por volta de 1981, que começam as primeiras emissões de debêntures. E debênture é engraçado, porque debênture é uma hidra, né? Porque você corta a cabeça, ela morre e volta, até que depois, num passado mais recente, a gente começa a ter um mercado mais consistente, né? Então, eu acho que um pouco nisso que eu gostaria de começar assim, né? Quando você fala em tomador, né, e está todo dia o fiscal, qual é o problema do fiscal? É o problema que a gente tem um governo insaciável, né? Gasta muito, gasta mal, e é obrigado a tomar dinheiro no mercado. E paga caro, né? Quanto mais você gasta mal e gasta muito, mais caro você vai pagar para se financiar. Mas eu acho uma coisa interessante, porque hoje a gente tem já uma mudança. Então, por um lado, você tem a dívida pública federal por volta de 7 tri, e você tem outros tantos de outros créditos emitidos por outras instituições. No caso, é lógico que o primeiro grupo, né, já vem até da própria origem, da própria história, e é aquela coisa, né, você tem no Brasil um sistema financeiro extremamente sólido, principalmente depois do evento do Plano Real, né? Você teve um clean-up grande nos bancos. Então, hoje você tem um sistema muito sólido que continua atraindo muito os investidores. Então, do 7 tri, tanto de dívida pública, você passa para um estoque de produto bancário aí da ordem de 5 tri e meio, sendo que os CDBs continuam sendo o instrumento mais usado, por tradição e por facilidade, né? Mas você começa a ter um papel que eu gosto muito, que são as LFs. As LFs, elas foram criadas aí no começo de 2015, elas começam a ter liquidez, e elas passam a ter um peso específico muito grande no mercado de crédito como um todo, e principalmente no mercado secundário. Porque é uma coisa que a gente fala muito, é que mercado secundário, as pessoas acabam perdendo um pouco a noção do quão importante é o mercado secundário. Uma coisa que eu posso falar para vocês, a gente teve recentemente 2019, depois 2020, depois 2023, 3 eventos de ruptura no mercado de crédito privado. Desculpe. E, erroneamente, as pessoas tendem a falar, houve uma crise de crédito. Não houve uma crise de crédito no final de 19, não houve uma crise de crédito em 2020 e não houve uma crise de crédito em 2023, com o evento Americanas ou Light. Crise de crédito você entende por uma falta de oferta de crédito, né, um empossamento de liquidez no sistema financeiro que não retoma como financiamento primário. O que você tem é uma crise no mercado secundário. Por quê? Justamente quando você tem um evento de ruptura ou semi-ruptura, como o Ivan bem falou, mantenha um volume maior de liquidez, que é um dos erros que eu acho que acontece na gestão, ou acontecia com mais frequência na gestão dos fundos. O que acontece? Você tem um REIT de um determinado papel, o fundo começa a tomar saque, ele vai vender aquele papel, o papel não tem liquidez, ele começa a vender a carteira inteira.
Então, aquilo ali contamina todo o universo de títulos, né? Então, não houve uma crise de crédito, não houve uma crise que afete todo o universo, mas é um problema de transferência, e o mercado é assim. Então, isso é muito importante, essa parte da liquidez, quando você avalia um fundo, né, casar o que ele tem de liquidez com o que ele tem de prazo. Porque ali em 19 e 20, não era se, era quando. Isso a gente cansou de conversar no mercado com o cliente, que você tinha um monte de fundo D0 com 95% de debênture. Aquilo ali é um defunto ambulante, ele está morto e não sabe ainda, ele vai cair uma hora. Então, esse tipo de preocupação a gente tem que ter. Que a minha formação é muito mais de mercado, né? Eu sou um cara que vim de mesa desde 1980, né? Quando eu falo de debênture, eu comecei a operar isso daí naquela época. Então, é uma coisa que essa preocupação tem que ser muito grande, porque aonde os problemas acontecem é justamente quando você perde a porta de saída, né? Então, que a gente brinca, o mercado é um baile funk. Que você entra no baile funk, a primeira coisa que você tem que saber é onde tem a porta de saída. Então, porque quando o pau come, você tem que poder fugir para algum lugar. Mas, então, aí, continuando, né, as LFs, eu acho que esse crescimento delas ele é muito alvissareiro, por quê? Porque como a qualidade dos emitentes é muito grande, né, muito boa, você tem justamente essa liquidez no secundário é muito maior. Porque imagina uma coisa, quantas emissores de debêntures você tem? Sei lá, 2.000, 3.000? Quais são os fundos que têm crédito para todas elas aprovado? São poucos, tirando grandes nomes que vão ter, são poucos. Agora, as LFs, quem tem aprovado Itaú, Bradesco, BTG? Todo mundo. Então, na hora que dá essa saída, né, quando a necessidade de caixa, você tem uma pressão muito menor, você tem para onde vender. Né? Então, esse negócio, eu acho que uma coisa que aconteceu é que esse mercado está amadurecendo gradualmente, né? Que quando eu falo que 19 era não quando, mas não ser mais quando, você via que o crescimento das emissões, que vinha 17, 18, 19, ele era explosivo, né? Era geométrico. E você sabia que essas debêntures estavam indo todas para uma direção só, que eram os fundos. E alguns fundos começaram também a ser criados naquela época, onde o crédito é ótimo quando está tudo correndo bem. Sabe, ele só dá problema no dia que o cara não paga. E aí você descobre uma coisa que dói. Crédito é binário, é 0 ou 1, ou paga ou não paga. Não tem ação, caiu 20%, você frita. Quando o crédito do cara vai para o saco, acabou, não tem comprador. Né? Então, essa é uma coisa que tem que pensar. O crédito é ótimo, maravilhoso, mas ele é binário. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que muda em relação a esse tempo passado, é que hoje a parte de gestão de crédito, de análise de crédito, está muito mais profissional. Porque tinha uma época que começou a ficar muito fácil. Nessa, justamente, 18, 19, você montava um fundo de crédito privado, saía performando e saía vendendo. Então, e esses fundos, né, foram hipertrofiando, ficaram muito grandes e ficaram muito perigosos. Né? Então, hoje eu acho que realmente o mercado está melhorando, né? Eu acho que, efetivamente, a gente tem uma situação hoje muito mais confortável que o passado, mas longe da gente estar com o mercado tão maduro como em outras economias. Aí, só acabando a lista das emissões, o que chama atenção, que é muito importante, é a parte do crescimento desses títulos direcionados para a agricultura, para a área imobiliária, que, inclusive, estão aí meio subjúdice, né, tomando esse aumento de imposto, que não vamos saber se é ou não. Mas você nota que eles já superam o tamanho das LFs. E eles são muito mais recentes nesse negócio. Então, também tem que tomar aquele cuidado
porque, como o Ivan bem disse, o agro é um bicho maravilhoso. O Brasil é agro, mas tem agros e agros, né? Não tem todo agro é bom, todo agro é eficiente, né? Você tem que saber direcionar para onde levar isso. Aí depois, então, nessa parte das debêntures, né, o que tem acontecido, que a gente falou ali, você vê em 2019, ele vinha numa crescente, 2019 tem a crise, e automaticamente também em 2020 a gente vai ter a Covid, tem uma queda, mas depois você volta a ter uma captação consistente, ano a ano, sendo que o ano passado foi uma captação muito grande, né? E essa captação fica também clara aquela coisa, as taxas de juros estão muito altas, né? Você teve 2024 ainda sobre a égide do evento Americanas Light, um aumento expressivo do spread, e essas operações se tornaram muito interessantes, né? Então, valia muito a pena você comprar, você tinha um prêmio muito gordo em cima do CDI, né? da parte de dívida pública. Aí agora vamos falar um pouquinho na parte dos fundos, né? A gente falou que as debêntures estão com BI 400, sendo que metade disso está distribuído, quase metade, não, 600 milhões distribuído dentro dos diversos tipos de fundo. Não só renda fixa, porque aquela história, você tem fundo de multimercado que carrega crédito, você tem, vamos dizer, tem uns bichos diferentes. Mas é importante, né, que o tamanho da alocação, acho que isso é uma coisa que chama a atenção, é que a alocação em debêntures, pela primeira vez, superou a alocação em ações, né? Então, isso é um número muito expressivo, para mostrar a importância que toma esse mercado. E eu acho que isso daí, esse crescimento, é uma coisa que é muito boa, porque ele cria, primeiro, uma desintermediação maior, né? As empresas conseguem tomar recursos num preço mais baixo, você cria um mercado secundário mais robusto, né? Então, o efeito tende a ser positivo, né? Todo mercado que evolui, né, quando você consegue ter, como a gente mudou hoje, já ter metade é créditos privados, bancários ou não, e metade é título público, você já tem um equilíbrio maior, né? Então, e isso é interessante, porque o nosso mercado ainda é muito, né, iniciante. Se a gente pegar, a gente é um mercado que começa a ficar mais moderno, mercado de capitais, mercado de dívida, depois do advento do Plano Real. Até então, a gente tinha ainda a inflação estúpida que impedia, né, a parte, por isso que até no passado a gente lembra da debênture que nascia e morria, porque, de repente, você tinha um ambiente tão hostil que as empresas tendiam a ter problemas de não pagar. Então, matava o ativo assim que você tivesse o primeiro problema. Ao mesmo lado, também isso, uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado, é que esse crescimento de taxa de juros que a gente passou e continua tendo, isso daí gera um ônus extremamente indigesto para as empresas, né? Carregar uma dívida de 17%, 18%, é um negócio que não é todo negócio que consegue né, remunerar a empresa nisso, né? Então, essa preocupação a gente tem que ter. Por um longo tempo que você tiver, né, aquilo que é a dose é sempre. A dose do remédio, ela o veneno e o remédio são iguais, só depende da dose. Está muito bem para você como investidor, mas pode estar matando o tomador daquilo, né? Então, é aquela história, como tudo, né, você tem os dois lados que você tem que ir acompanhando. Eu acho que essa é a função do gestor, tanto o gestor daqui de recursos, como o gestor das RPPS, é você ter em mente aquilo. Eu acho que não é aquela história, não, pô,
crédito privado é muito arriscado, não quero, então vou ficar aqui, não vou correr. Não, mas isso te exige, né, um trabalho adicional, né? Existem bons e maus, como tudo, só que isso vai demandar um cuidado maior. Depois, então, assim, num raciocínio assim, meio para encerrar, eu acho que a gente falar, né, do que tem acontecido, né, esses efeitos, o que a gente teve o ano passado, e esse ano continua, foi aquela migração, justamente, esse efeito taxa alta, vis-à-vis um mercado vamos dizer, de expectativas extremamente volátil, extremamente incerto. O que acontece? Os fundos de renda fixa captam maciçamente e, ao mesmo tempo, os fundos multimercado vão perder, né? Porque essa insegurança, essa incerteza, ela começa a ser visível no resultado das cotas. Porque, queira ou não, no Brasil a gente tem muito multimercado, mas tem muito pouco gestor de multimercado. Normalmente você vê que grandes movimentos acontecem nas grandes surfadas, né? Todo crescimento, né, o fundo da moda, o diabo, ele vem numa grande surfada e normalmente depois de um kit Brasil, né? Que é o famoso kit Brasil, compra a bolsa, dá juro, vende câmbio e corre para o abraço. Isso você pega, é cíclico. Mais ou menos tudo é ciclotímico, mas no caso do multimercado é bem isso. E esse lado, depois da última eleição, essa instabilidade, essa incerteza, ele acabou gerando vamos dizer, horizontes muito incertos. Então, muito difícil de você fazer as apostas longas, né? Os macros sofreram muito. Operar macro no Brasil sempre foi, desde que eu estou nesse mercado há tanto tempo, sempre foi incerto, né? É muito difícil você ter um horizonte consistente para projetar. Então, eu não tenho a menor inveja de quem faz gestão de multimercado, já fiz, mas, graças a Deus, hoje, nossa família de fundo que eu faço a gestão já é uma coisa muito mais focada no baixo risco, low risk, low vol, baixa volatilidade. É um fundo que já tem 11 anos de história, nunca teve uma cota negativa, e nesse tempo todo teve uma cota menor que 95 do CDI, mas justamente é outro conceito, é um conceito muito focado em crédito bancário, que eu também gosto muito, justamente por aquilo. Eu acho que o setor bancário é o que a gente tem de mais desenvolvido e mais confiável do que os outros créditos. Os outros créditos exigem um nível de estudo e de demanda muito maior. Mas, e aí eu acho que, assim, só fazer uma análise mais assim, que a gente, dessa análise básica, a gente tem, assim, sim, os lados positivos para os fundos, né? Que eu acho que é isso. Uma das coisas mais importantes é o aumento da liquidez no mercado secundário. Hoje você tem acima de 3 bi em debêntures e chega a 2 bi em LF. Então, você está no mercado com 5 bi, mais ou menos, de liquidez. Isso é pouco ainda pela base, mas você pensar que até 2 anos atrás a gente trabalhava com uma liquidez de 1 bi e meio. E aí os problemas, quanto aconteciam, se refletiam justamente aí. Esse mercado muito engargalado, você não tinha saída. Uma outra coisa também que melhorou muito acabou essa insanidade dos fundos maciçamente aplicados em crédito privado, com caixas mínimos, com resgate de zero. Acho que os caras aprenderam da pior forma e os clientes também, né? Então, hoje, eu acho que a gente tem são raros os produtos que têm esse perfil. Então, isso, ponto positivo. Outra, a maior participação de LF, que justamente ele dá um fator que tem mais liquidez ainda para o mercado, então ele dá, é um efeito para-choque na gestão. E aí a gente ainda tem taxa de juro alta, né? É engraçado, você conversa, a gente tem cliente lá, cliente grande,
que o cara falou assim, eu não quero risco nenhum, fica aí só no cash bonitinho, que eu estou ganhando 1,5% quase ao mês, para que eu vou correr risco? Também tem isso. E uma coisa boa que é o seguinte, quanto maior a base de fundos investindo, maior a base de liquidez e maior consistência você tem no mercado. Do outro lado, você tem alguns os negativos. Né? Acho que o grande volume de emissão, você vai, né, pulverizando demais os emissores. E isso diminui a liquidez, por outro lado. Porque o cara que faz uma emissão de 300 milhões, ele colocou no final, a liquidez dele para aquilo vai ser baixíssima, ou vai ter um prêmio alto de saída. Uma coisa que tem acontecido, que eu falei, no começo de 2024 estava ótimo. A melhor coisa era comprar papel, porque depois do estresse que veio de Americanas e Light, os spreads abriram muito e estava muito confortável você comprar papel. Hoje já tem spreads baixos, alguns até meio esquisitos, né? Que eu acho que uma coisa que também é um indicador, assim, às vezes, que é raso e fácil. Quando você vê o spread de uma empresa, pode ser boa, começar a ser inferior ao spread do setor bancário, tem coisa errada. Né? É a banana comendo o macaco, tem alguma coisa errada. Você tem que ter uma hierarquia de crédito e uma hierarquia de retorno. Quando você começa a ter isso, você prova que o mercado está tão ávido por comprar que ele começa a precificar mal. Né? Então, esse é um lado... E também é um efeito também que ele é um pouco o reflexo de altas taxas. Né? Com as altas taxas, você começa a ter uma redução desses spreads. Mas, então, eu acho que hoje eles não estão no nível preocupante, não estão de bandeira vermelha, mas, para mim, tem uma bandeira amarela em alguns. E tem um lado que, a contraponto da taxa de alta de juros, é uma queda que está latente num prazo, sei lá, se fala desde dezembro até segundo trimestre ou segundo semestre de 26. Pela ata do Copom, não tem nenhum indício de quando começa. E tanto é que eu acho que essa luta que já começa a acontecer, né, entre de narrativa, não, vai baixar em dezembro, vai baixar em fevereiro e primeiro trimestre, é tudo chute. Também a gente tem que tomar muito cuidado em ser seletivo ao ouvir os chutes. Né? Tem muita gente que chuta, por mais que o nome da casa que ele esteja representante seja forte, chuta-se muito. E o último é aquela história, é o contraponto. Um maior número de fundos investindo também, na hora que você tem uma porta pequena, você tem mais vendedor para aquilo. Então, basicamente, eu acho que era essa a minha contribuição aqui. E lembrar isso daqui que a gente tem lá na nossa estrutura, uma parte voltada muito para isso, para crédito, para de baixo risco, com retornos interessantes, e hoje a gente tem uma parcela voltada, aí temos uma equipe cuidando especificamente dos RPPS. Obrigado.